Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, hoje vamos falar quais fundos imobiliários serão impactados com essa queda recente da Selic. Lembrando que essa queda aí não é ainda o piso, né? A gente pode ver a Selic caindo ainda mais. E quais fundos imobiliários serão impactados com essa queda e como serão impactados, né? E como que isso pode influenciar na sua carteira. Inclusive, eu tenho hoje 4 fundos imobiliários que serão impactados ali pela queda da Selic, inclusive entre eles o MXRF11. Quero mostrar para vocês por dentro por que isso acontece, quais riscos que a gente corre, nós que temos esses fundos na carteira, inclusive risco mesmo da cotação diminuir. Se você não souber o que está acontecendo, você pode acabar vendendo o seu fundo imobiliário no momento de desespero. Um detalhe importante, você sabia que sua carteira pode estar muito exposta ali a CDI, ou pode estar muito exposta somente à inflação e você nem sabe disso. Você simplesmente comprou um fundo de papel, que falaram que é muito bom, mas você nem sabe a exposição dessa carteira de fundo de papel. Se ela está estrategicamente ali exposta ao CDI ou à inflação. Isso pode estar te prejudicando lá na frente, porque você construiu sua carteira sem saber, sem estratégia. Bom, vamos lá, rapaziada. A gente viu recentemente aí a queda da Selic para 10,75% e, como eu disse, isso não é o piso. Mas quais fundos imobiliários vão sofrer com essa queda? Primeiro vamos entender por que isso influencia nos fundos imobiliários. Primeiro passo, a gente precisa entender o seguinte: o que de acho é IPCA e CDI e qual a influência disso dentro de um fundo imobiliário? IPCA e CDI são os principais indexadores dos fundos imobiliários de papel. Fundo imobiliário de papel, vocês sabem que eles emprestam dinheiro, né? Eles investem em CRI, certificados recebíveis imobiliários, né? Então, sem empréstimo, ele investe nesse certificadozinho aqui. E o fundo imobiliário compra vários dele para receber juros em cima. E esses empréstimos têm os seus indexadores, né? Ele empresta, ele quer saber quanto que ele vai receber de retorno. Temos o IGPM também, mas o mais comum que você vai observar nos fundos imobiliários são os indexadores IPCA e CDI. O que seria o IPCA, pessoal? O IPCA basicamente é a inflação. Não tem quando a gente tem um fundo de papel e a gente vê o dividendo diminuindo e o pessoal fica falando assim, é a deflação está diminuindo o meu dividendo, não é? Então, basicamente seria o quê? Quando a gente tem inflação, né? A inflação está subindo, a gente recebe um dividendo maior dos fundos imobiliários indexados ao IPCA. Quando a inflação diminui, que é a deflação, o dividendo diminui também dos fundos imobiliários indexados ao IPCA. Tá? Então, IPCA igual a inflação. E o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, a gente tem como base aqui 4,5%. Então, seria aqui o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Já o CDI, que é o indexador que vem coladinho com a Selic. Então, sempre que a taxa Selic, normalmente, né, quando a taxa Selic diminui, o CDI acaba acompanhando a taxa Selic. CDI é um empréstimo feito entre bancos, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. O que você precisa entender é que o CDI ele sempre está coladinho com a Selic. Então, se a Selic hoje ela está diminuindo, ela está ali 10,75%, o CDI é um pouquinho abaixo da Selic. Ele está em 10,65%. Beleza, Abel? Então já entendi que IPCA é igual a inflação, CDI anda coladinho com a Selic, logo IPCA igual a 4,5% no momento. CDI igual a 10,65%. Por que eu preciso saber disso? Porque isso aqui é a base de um fundo imobiliário de papel. Por quê? Vamos lá. Aqui a gente tem um CRI, um CRI, um empréstimo que o fundo de papel fez, e ele vai receber, nesse empréstimo que ele fez, IPCA mais 7. IPCA igual ao quê, pessoal? 4,5%. Então eu já sei que o IPCA hoje ele é 4,5%, mas amanhã ele pode estar 5%, depois de amanhã ele pode estar 3%. Então, quando o fundo imobiliário de papel empresta um dinheiro, ele tem o IPCA, que se movimenta para cima ou para baixo, mais um valor fixo, que são os 7%. Então, ele emprestou 100, ele vai receber IPCA mais 7, que seria aqui o quê? 7 mais 4,5%, 11,5%, podendo aumentar, né, se a inflação subir, ou diminuir se a inflação cair. Beleza, entendemos aqui então uma negociação de um fundo de papel indexado ao IPCA. Já aqui do lado, nós temos também o CRI, só que dessa vez o fundo imobiliário empresta R$100 e o retorno vai ser em cima do CDI. Então, tem um valor fixo aqui, 2%, mais o CDI. O CDI ele pode subir ou pode diminuir. Há pouco tempo atrás, a taxa Selic estava a quanto? 13,75%. Logo, o CDI era 13,65%.
um pouquinho abaixo da Selic. Então, esse empréstimo aqui que o fundo de papel fez, ele estava recebendo um valor maior, 13 mais 2%, ou seja, mais de 15% ao mês. Então, estava recebendo um retorno bem alto. Conforme a taxa Selic vai diminuindo, o CDI vai caindo também, o retorno desse fundo imobiliário que está indexado ao CRI também vai diminuindo. Beleza? Então essa introdução aqui deu para você entender como é que é uma negociação dentro de um fundo imobiliário. Na prática, é isso aqui. Quando a gente olha uma carteira de fundo imobiliário, é isso aqui que você vai ver. Essas aqui são as negociações, tá, pessoal? Então aqui a gente tem o código, tem a securitizadora. A securitizadora, ela fica no meio, ela que vai intermediar ali entre o fundo imobiliário e a empresa que está tomando o dinheiro emprestado, né? Então o fundo imobiliário vai pegar o dinheiro, vai emprestar, vai passar pela securitizadora e vai chegar na mão da empresa ali, né? E a empresa vai começar a pagar a securitizadora que vai repassar para o fundo imobiliário. Então a securitizadora, ela que vai intermediar ali, tá? Ela é como se fosse um banco ali no meio. E aqui, que é o mais importante, ó, tá vendo? A gente tem o indexador e a taxa de emissão, que é aquela taxa fixa. Ó, esse fundo, por exemplo, ele é misto. Então ele tem aqui, ó, um empréstimo que ele fez, que é CDI mais 2,3. Aqui embaixo tem o IPCA mais 7,8, ó. IPCA de novo. Depois tem outro CDI mais 3. E assim vai indo. Então deu para entender como é que é uma carteira de fundo imobiliário, não é? Aqui, nesse desenho aqui, ilustra basicamente como que é um comportamento de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele pode fazer vários empréstimos indexados ao IPCA. É um fundo imobiliário que ele está mais exposto à inflação. Essa é a minha carteira. Hoje minha carteira ela é mais exposta à inflação. Eu prefiro estar mais exposto à inflação. Inflação mais alguma coisa, tá? Eu sei que a inflação ela vai mudar, o IPCA muda, mais o fixo. E também tem fundos imobiliários que têm uma exposição maior ao CDI, que seria basicamente a Selic ali, né? Quando você olha a carteira do fundo imobiliário, ele tem mais exposição ao CDI. Então, se o CDI acompanha a Selic, sempre que a Selic diminui, esse fundo imobiliário que está mais exposto ao CDI, ele vai sentir mais, tá? Tanto o aumento quanto a queda. E claro, tem fundos imobiliários que tem um pouco dos dois, pessoal. Tem meio a meio, ou tem mais IPCA e um pouquinho de CDI, tá? E é assim que é uma carteira de fundo imobiliário de papel. Então, quando eu compro uma carteira de fundo imobiliário de papel, eu não vou olhar só para o dividendo, eu vou olhar para a exposição dela. Eu, como investidor, fico mais à vontade estando mais exposto à inflação ou ao CDI. É isso que você deve pesar também, ou aos dois, né? Naturalmente, a gente fica exposto aos dois ali um pouquinho, né? Fica mais tranquilo. Mas você tem a opção de escolher como que você quer se expor mais na sua carteira. Agora, vamos ver dentro dos fundos imobiliários, que aqui que é a grande questão. Como que fica dentro dos fundos imobiliários, lá na carteira, essa exposição e por que isso pode impactar no fundo imobiliário? Primeiro, MXRF11, é o que a gente falou lá no título do vídeo. Ele tem exposição ao CDI na sua carteira de investimento ali? Tem. Vamos olhar aqui, ó, pessoal. Aqui estão os indexadores. Esse azulzinho aqui é a inflação, é o IPCA. Então, 66% dos empréstimos que ele fez, ele vai receber ali IPCA mais alguma coisa. Só que 33%, esse cinza aqui, está indexado ao CDI, igual a gente viu ali na apresentação anterior. Então, esses 33% aqui já estão sentindo o impacto. Então, isso vai ter uma influência no dividendo que você recebe do MXRF11. Então, se você recebia um dividendo maior, né, chegou a pagar 12 centavos, agora ele já está pagando 10 centavos. Por quê? Porque as empresas que pegaram dinheiro emprestado indexados ao CDI estão pagando menos agora, né? Selic caiu, CDI recuou, eles vão pagar um pouquinho menos, você recebe um pouco menos. Qual a consequência disso? O dividendo diminui, a maioria dos investidores não sabem disso que você está sabendo agora. Então ele, tá pagando menos agora, vou vender. Vende, 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 a cota do ativo começa a diminuir. E é nesse momento que você compra barato ao invés de vender. Então agora, quando você vê seu dividendo diminuindo, você vai entender, ou está acontecendo uma deflação, se for o IPCA, ou a taxa Selic está diminuindo, né? Ou o fundo realmente fez alguma besteira. Se o fundo fez alguma besteira, aí sim talvez seja o momento de vender, né? Perdeu o fundamento ali. Mas se for por causa dos indexadores, normal, segue o baile, tá? Então esse é o primeiro ativo. Segundo ativo, tô falando só ativo bom, tá? Ativo top, ativo maneiro. HGCR11. Ele também, igualmente ao MXRF11, tá pagando dividendo alto, ó, porque ele tem uma exposição também ao CDI, mas tende a diminuir agora. Aqui na carteira dele isso fica muito claro, ó. 65% dos empréstimos que ele fez, ó, IPCA.
tem até uma média aqui, ó, IPCA mais 7,8, tá? Aqui abaixo, 34% CDI. Então essa fatiazinha aqui de 34% vai começar a sentir agora essa diminuição ali nos dividendos. O que acontece? O dividendo diminui um pouquinho e pode acarretar assim a venda dos desinformados. E é o momento que você consegue comprar esse ativo muito bom, só que está caro, ó. Ó, o PVP acima de 1, porque paga alto, paga bem. Diminui o dividendo, ele começa a dar uma recuada. Talvez seja um momento bom para comprar, lembrando que não é indicação, tá? Agora aqui o VGIR11, VGIR11. Esse ativo aqui, olha como ele paga o dividendo alto, pessoal. Por quê? Porque ele está ali quase que 100% indexado ao CDI. Então aqui que é o maior perigo. Tá pagando muito alto, taxa Selic lá em cima. Agora ele vai começar a recuar, porque a taxa Selic diminuiu. E quando você olha a carteira dele, olha só, pessoal, 98% dos ativos ali, dos empréstimos que ele fez, tá indexado ao CDI. Tá vendo aquela ilustração que a gente fez lá no início? Como tem tudo a ver? Então ele fez um empréstimo quase que 100% indexado ao CDI. CDI altão pagando muito bem. Agora o CDI recua, né? Ele vai pagar menos e muita gente pode acabar vendendo um ativo. E talvez seja a hora que você vá lá e compre barato, beleza? Então fique atento. Se você tem esse ativo, saiba que se você receber um pouco menos agora, é porque ele está 100% ali quase indexado ao CDI. E por último, o KNCR11, que também está no preço alto, é um excelente ativo. Olha o dividendo, cara, quase 13%. Mas quando você olha para a carteira dele, já está aqui, ó, CDI mais 2,5, tá? Tá aqui, deixando claro que é quase 100% no CDI. Vamos descer para ver o indexador? E tá aqui, ó, pessoal, ó, 95% CDI, 4% Selic, né? E IPCA 0,6%. Então, quase 100% aqui, ó, ligação direta com a Selic. O que a gente vai ver agora também? Provavelmente o dividendo vai começar a diminuir um pouquinho. A taxa Selic estava 13, quase 14. Agora, pô, tá 10, vai diminuir o dividendo. Pode haver uma venda em massa, pode acontecer. Os desinformados vendem mesmo, tá? E é a hora que você consegue entrar no ativo pagando pouco. Então, entendeu? Quais ativos serão impactados com a queda da Selic e por que eles são impactados com a queda da Selic? Hoje, essa informação vale ouro. Muita gente compra por comprar, nem está entendendo o porquê. Hoje você já tem informação. Então, aqui no canal, todo vídeo, às vezes parece, pessoal, que é repetitivo, é muito igual, parece que é igual, porque a base é essa. Só que sempre tem um detalhe diferente que você vai estar aprendendo. Então siga assistindo os vídeos, tá? Siga vendo os vídeos até o final. Abra a sua mente, esvazie o seu copo, que cada dia que passa você vai aprender uma coisa diferente. E é assim que a gente vai se tornando cada dia mais um especialista em algo. Aprendendo, revisando, vendo. Daqui a pouco você, pô, cara, eu tô safe nisso aqui. Mas o aprendizado sempre continua, certo? Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha curtido, deixe seu like se você gostou. E se você aprendeu agora, entendeu, coloca no comentário. Pô, Abel, agora eu entendi. Agora eu sei a diferença ali do CDI pro IPCA. Já sei que, pô, preciso montar minha carteira de acordo com o meu objetivo. Show de bola, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!